trabalhador do Centro Espírita Rodrigo Lobato em Rio Preto, e gentilmente sempre nos atende. Então, seja de casa. Fica à vontade. Obrigado. Boa noite a todos. Que nós possamos levar para os nossos lares o que viemos buscar. Cada um com as suas dores, cada um com as suas dificuldades e cada um com as suas alegrias. Eu fiquei muito feliz de nós iniciarmos, como o Júnior iniciou, sorrindo, porque parece que quando nós adentramos na casa espírita, parece que nós estamos entrando talvez para receber a nossa sentença, talvez para ser julgados, porque nós temos conhecimento da doutrina espírita que fala, não só do passado, do presente, mas do futuro, porque eu acho que é tão rápido esse questionamento que não dá para a gente separar, tem hora o que é passado, o que é presente, o que é futuro, o que é muito rápido, e para Deus ainda muito mais, a gente fica imaginando. Então hoje nós vamos falar sobre o Código Penal da Vida Futura, que está na primeira parte do livro Céu e Inferno. A primeira parte nós temos 11 capítulos, o que nós vamos falar está no capítulo 7. Lembrando que o livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina segundo o Espiritismo, ele é dividido em duas partes. A primeira é o que nós vamos falar hoje, a segunda parte nós falamos numa outra oportunidade, que foi o passamento, falamos sobre morte, continuamos a falar sobre morte, porque a doutrina espírita nos ensina sobre a pluralidade das existências, sobre a continuidade da vida, sobre a vida pretérita. Então, sempre na doutrina espírita, a gente vai estar envolvido com essas questões. Escrito em 1865, só para a gente relembrar, ele foi escrito para desdobrar a parte terceira de O Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, com quase 100 questões. Então, iniciando o nosso tema, logo no início, Kardec nos traz o seguinte: o Espiritismo não vem formular um código de fantasia, a sua lei, no que respeita ao futuro da alma, pode resumir-se em seguintes pontos, que são 33 pontos. Nós vamos tentar falar os 33 pontos, porque, segundo alguns expositores, para nós estudarmos esses pontos, nós deveríamos estar bem acomodados, com um copo de água fluidificada e lermos aí pelo menos um ponto por dia, porque é muita informação e muitas vezes, talvez a gente não esteja preparado para tantas coisas que nós vamos ouvir e tomar contato. O primeiro ponto: a alma ou espírito, todos nós sabemos, que é a alma, é o que está conosco quando nós estamos encarnados, e espírito quando já nós não temos a matéria, quando nós não temos o nosso corpo físico. A todo momento ele vai falar nessa questão de alma e espírito. Então a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Então às vezes parece até um pleonasmo quando nós falamos Código Penal da Vida Futura, mas ele vai falar só do presente, entendeu? Essa ligação ela é muito forte, porque nós aprendemos que vamos colher no amanhã o que nós fizemos hoje, ou fizemos numa vida pretérita, Segundo o capítulo 5 do Evangelho, quando fala das aflições, lá fala das causas anteriores e das causas da vida presente. E dizem que a maioria das nossas dificuldades é da vida presente. A maioria, com raras exceções, quando nós trazemos de outra vida alguma dor, alguma dificuldade, alguma lesão, aí com certeza é de outra vida. Então continua a nos falar no item ou no ponto 2. A completa felicidade é o que todos nós buscamos. Nós estamos aqui nesse planeta para buscar felicidade, para não ter dor, para não ter dificuldade, para levar uma vida mais tranquila. Só que nós levamos essa busca de uma maneira um pouco errônea.
Porque nós vemos a nossa vida, muitos de nós, com os olhos físicos. E aí nós passamos por algumas saias justas, porque nós temos que olhar a vida, a nossa atual encarnação, com os olhos espirituais, com os olhos que Jesus pediu para que nós olhássemos, não só para nós mesmos, como para o nosso próximo. Olhar para aquele nosso irmão, né, e ver nele que ele teve vidas pretéritas, que ele está num processo de evolução como nós estamos. Isso é uma coisa pertinente a todos nós. Eu vou repetir. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação, que é o ato ou efeito de tornar algo puro, né, completa do espírito. Então, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Então, nós estamos nesse mundo, né, que nós não falamos mais mundo de provas e expiações, que parece que nós estamos dando uma desculpa para as nossas dores e dificuldades. Nós ficamos elencando às vezes as dificuldades que temos e nos esquecemos de levantar a fronte, né, de buscar a nossa perfeição, porque o problema do ser humano já de uma longa data é justamente moral, né? Continua. Que toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação. Então, a partir do momento que nós nos identificamos com algumas imperfeições, nós temos que buscar e nos esforçar para corrigi-las, porque elas vão ser causa de sofrimento, entendeu? É agora atual e vão ser no futuro também. Terceiro item. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. As somas das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições. Então, nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos ter aquela, como se diz, muitas vezes nós falamos de morte e nós tínhamos uma pessoa na nossa casa espírita que, se você já desencarnou, um câncer, que se você falasse para ele de morte, ou ele saía da sala de estudo ou ele desencarnava ali mesmo, né? Então, nós, como somos espíritos reencarnacionistas, nós temos a certeza da reencarnação, nós temos a certeza da continuidade da vida. Então, era para nós agirmos com as dores, com as dificuldades, com os acidentes, de uma forma muito tranquila, muito calma, mas não é assim que as coisas funcionam, porque muitas vezes carregamos remorsos dentro de nós, por isso muitas vezes à beira do caixão nós nos desesperamos, né, por conta das nossas dificuldades. Então nós temos que nos esforçar dia após dia para buscar o melhor, mas nos fala no Evangelho também que o dever se inicia para conosco e não primeiramente para com o nosso próximo. O dever se inicia primeiro para comigo. Se eu estou aqui hoje na condição de falar para vocês, então a responsabilidade é muito maior, primeiramente para mim, pois é o ouvido mais próximo, e segundamente a vocês, aos espíritos que aqui estão, aos espíritos que caminham conosco, né? E com o seu livre-arbítrio escolhem estar aqui ou não. Quando nós falamos dos obsessores, nós temos que ter um cuidado da maneira que nós falamos sobre eles, porque eu não vou falar por vocês, mas se não fosse o meu obsessor, eu não estaria aqui, eu não estaria buscando uma reforma, uma transformação, porque ele me trouxe através da dor e a dor me trouxe para a doutrina espírita. Poucos de nós viemos pelo amor, poucos de nós nascemos num berço espírita e aí os pais vieram trazendo, que eu iniciei no Consolador quando eu era, não pequeno, mas quando eu era criança, né? Pequeno ainda sou. Quando eu era criança eu era levado para o Consolador e naquela época, diferentemente de hoje, que mudou muito o equilíbrio das casas,
e mudou muito também as pessoas. Hoje nós buscamos mais a parte espiritual do que a parte material. Naquela época era mais por curiosidade. Eu lembro que uma senhora na nossa frente passou mal e nós assustamos. Então hoje quase não se vê mais essa questão da pessoa ficar mediunizada. Hoje não tem tanto isso. Então nós temos que buscar a nossa perfeição, tá? Só que para buscar isso é muito dolorido, porque nós temos que deixar de lado as nossas mazelas, temos que deixar de lado, que ele vai falar aqui, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. O item 4. Em virtude da lei do progresso, que está inserida na parte terceira, quando nos fala das leis morais, do capítulo 7, com 27 questões, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, temos o que o futuro é aberto a todas as criaturas, deixando a cada qual o mérito das suas obras. E aqui eu peguei uma questão apenas, porque nós falamos da lei do progresso, para que a gente possa entender um pouco sobre a lei do progresso. Eu peguei a questão do Livro dos Espíritos 785, que é a seguinte questão: qual o maior obstáculo ao progresso? Ela é respondida em duas partes. A primeira parte nos fala sobre o orgulho e sobre o egoísmo. E na segunda parte, os Espíritos nos falam: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual sempre se efetua. Quer dizer, se efetua sempre. Isso é tranquilo. Então, como eu já dizia no início, o nosso problema ainda, quando eu falo nosso, porque somos todos irmãos, nós estamos num mundo do qual respiramos o mesmo ar. Então, todos os espíritos, estão caminhando em busca de uma perfeição. Alguns num estado, talvez, ainda na infância, como fala do capítulo 3 do Evangelho, quando fala dos mundos de expiações. Alguns estão ainda no estado da infância, outros estão momentaneamente doentes e ainda precisam de uma recuperação, precisam passar por um processo, talvez aí, de uma certa transição para que possa se melhorar, Lembrando que desde 1858, Livro dos Espíritos, 1857, que nós já estamos no mundo de transformação. Nós já estamos num processo, desde quando a doutrina foi inserida, nós já iniciamos esse processo. Muitos estão aguardando, acham que vai ter acontecimentos físicos, como teve no Sul, como a guerra. Não é. Essas transformações são internas, tem que acontecer dentro de nós. No quinto item, vocês já notaram que para falar os 33 vai ser meio difícil. É muita informação, como eu disse para vocês, A gente está tentando aqui sintetizar, tentei resumir, mas é muita informação. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Então, nós aprendemos, e a própria denominação de algumas igrejas já falaram que céu e inferno é um estado de espírito. Então, se nós acharmos que estamos no céu, nós estamos aqui com almas felizes. Se nós acharmos que a nossa vida, nós estamos no inferno, nós estamos próximos de almas sofredoras. Então, o livre-arbítrio sempre à nossa frente, sempre nos auxiliando. Sexto, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, e eu sempre falei esse item 6, mas depois que eu passei a falar sobre esse tema do ano passado para cá, que eu descobri que eu tinha ouvido de alguém falar isso, e eu sempre falei, sabia que estava em algum livro, mas aí depois que eu descobri, que nós respondemos em nossas vidas por duas situações: pelo bem que nós fazemos e pelo mal que nós também fazemos, E aqui ele fala, mas explicando o seguinte: o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, quando nós deixamos de fazer o bem, já estamos fazendo o mal, Então, essa dualidade nós temos que estar muito presente em nossas vidas.
Porque muita gente, eu tenho muitos familiares, principalmente as pessoas mais antigas, meu pai falava muito isso, né? Ele sempre foi criado muito rígido, muito correto, muito honesto. Ele falava, olha, eu não faço mal para ninguém, mas ele ainda não compreendia com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, que ele tinha que fazer o bem. Porque é uma grande virtude não fazer o mal, com certeza, né? Para mim é uma obrigação, uma necessidade, mas a gente, ao passo que a gente adentra na doutrina espírita, a gente já tem essa condição, né? A gente já coloca a mão no bolso com mais facilidade, né? A gente já olha por um irmão, não bate a porta na cara dele, né? Um trabalho que eu acho lindo, maravilhoso, que tem uma denominação religiosa que todo domingo vai de porta em porta levar o Evangelho, levar a Bíblia para as pessoas. Eu acho esse trabalho maravilhoso, só que eu não teria condições de fazer. Eu não tenho e não teria condições de fazer, porque eu acho que no primeiro lar que a pessoa não me atendesse, ou fechasse a porta, ou falasse alguma coisa de maldade no interfone, talvez eu iria reagir de uma maneira negativa. Então, é tão bonito esse trabalho, e eles levam até as crianças. Então, eu acho isso assim muito importante. É lógico que de uma maneira, talvez, cometendo alguns erros da nossa visão espírita, talvez seguindo um outro caminho, um outro viés, mas é um exemplo que a gente deveria seguir, né? É isso que o Edmilson e o Júnior fez à porta, nos aguardando, nos recebendo. Poucas casas fazem isso, bem poucas, entendeu? Infelizmente. Então nós deveríamos ter mais esse contato, nós deveríamos estar mais participativos, né? Sétimo, o espírito sofre pelo mal que fez e trata de corrigir-se. Oitavo, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados. Eu considero para mim assim, de cada 10 erros que eu deveria passar aqui nesse planeta, eu acredito que eu estou tentando domar 2, e eles me cobram a espiritualidade apenas 2. Agora, a matemática de Deus é mais ou menos assim, mas cada bondade, cada caridade que eu faço, eu recebo 10. Então a matemática de Deus é sempre a nosso favor, sempre ao nosso bem, sempre tentando nos auxiliar. Eles sempre estão amenizando as nossas dores e aumentando muitas vezes os nossos gozos, as nossas qualidades, dando oportunidade para que a gente se melhore. Nono, esse nono é o meu preferido, não só no passamento, mas, como eu citei, também no Código Penal. E nós deveríamos ter isso assim, muito em foco, muito em mente, porque às vezes a gente olha um espírito como André Luiz. Como que pode o André Luiz, com aquela vida difícil que ele teve, ficou 8 anos no umbral, depois foi trabalhar no hospital, limpando vômito, aquelas coisas, e já escreveu 13 obras da vida no mundo espiritual através do Chico e outras tantas obras. Como que pode um espírito assim, aos nossos olhos, tão rápido? Esse item 9 vai nos explicar isso. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Esse parágrafo é o principal. Todas as existências são solidárias entre si. Então nós somos completistas. O que nós fazemos numa vida pretérita não é perdido. Nós completamos e continuamos nessa vida. Não regredimos, isso é lei. Nós podemos escolher através do nosso livre-arbítrio estacionarmos, mas não regredimos. Mas uma pessoa de 60 anos, 70 anos matou alguém. Não regrediu? Não. Ele já estava inserido dentro dele aquela dificuldade, como a Ivone. Quantas encarnações ela não se suicidou, né? E veio trabalhando, e os espíritos, olha, evita tal pessoa, evita em tal lugar, porque você vai se complicar de novo. Então a vida é mais ou menos assim. Vamos lá, o 10º. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta.
12ª, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. E aqui falamos novamente sobre o item 9 e relembramos dos suicidas, que muitas pessoas sempre nos perguntam: olha, eu tenho um parente assim, suicidou, ele vai estar lá no Vale do Suicida, como fala o livro da Ivone, né, Memória do Suicida, ele vai estar lá, ele vai estar em sofrimento. Eu falo: olha, as encarnações são solidárias, ele vai ter que ressarcir o que ele fez, isso é natural, né? Mas a bondade de Deus é muito grande. A legião de Maria está a todo momento socorrendo-eles. A todo momento estão lá os soldados, Maria, socorrendo aqueles espíritos. Então, vai depender do espírito do arrependimento, do André Luiz, que fez uma oração no coração e foi socorrido. Então, vai depender de uma série de fatores. Nós não podemos taxar: olha, não, está lá, está sofrendo, está no lamaçal, está lá naquela caverna. Um amigo meu até brinca que ele já escolheu até a caverna dele, que é a 44. Então, assim, existe tudo isso? Existe. E foi abrandado, porque ficou engavetada essa obra da Ivone. Parece que tiraram muitas coisas ali que nós não teríamos condições nem de ler. E para nós brincarmos, eu tenho uma amiga que trabalha conosco, ela disse: olha, eu acho muito difícil Memórias do Suicídio, eu acho uma obra muito pesada. Eu falei: é uma obra que no início é um tanto quanto difícil. Ela falou: não, é um livro muito grosso, eu seguro, me dói até os braços de ficar segurando para ler ele. Então, quer dizer, é uma brincadeira, mas é um livro difícil, mas é um livro que nós temos que estar atento, porque nós podemos ter um familiar, um filho, alguém que está se trancando no quarto, que não está convivendo socialmente, que não está se misturando com as pessoas. Isso é um alerta, Então nós temos que ler, nos informar, para a gente estar ajudando aqueles que estão à nossa volta. 13º, a adoração do Espírito depende da melhoria do Espírito culpado. Deste modo, o Espírito é sempre o árbitro, que é a faculdade de decidir da própria sorte. Dependendo da melhoria do Espírito, a adoração do castigo, o culpado que jamais melhorasse sofreria sempre e para ele a pena seria eterna. 15º, uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é o castigo eterno. E aqui, nós temos aqui 3 passos para a regeneração que ele coloca aqui, que eu acho muito interessante. No 16º ele vai falar de 3 processos. O primeiro dele é o arrependimento. Quando atendemos um espírito na mesa mediúnica, a primeira coisa que nós sentimos e percebemos e pedimos para o espírito é se ele já se arrepende. É o primeiro passo. É você se arrepender do que você fez, porque todos fizemos, todos cometemos erros. A partir do momento que nós nos arrependemos, nós já estamos com um pezinho, né, fora do pântano. Nós estamos com um pezinho fora já, né? Estamos tentando sair, né? Aí vem os outros processos. Conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas a expiação e a reparação. Então, se praticamos um mal, primeiro nós vamos nos arrepender, aí nós vamos ter a oportunidade de expiar o que nós fizemos, e numa outra etapa nós vamos reparar aquela pessoa. É por isso que hoje nós vemos os avós doando, fazendo poupança, doando tudo para os netos, né? E o Divaldo conta uma história dessa. Então as coisas funcionam mais ou menos assim, né? Dizem os avós estragam os netos. Então eu acredito que comigo é assim, né? Tenho 2,5, 3 praticamente. Então comigo acontece esse processo, entendeu? As coisas vão caminhando e não tem outra maneira. No 17º ele volta a falar do arrependimento. E o arrependimento pode dar-se por toda parte em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos, morais, que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte ou ainda em nova existência corporal. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal.
Quem não repara os seus erros numa existência, irá repará-lo em outra. 18º, os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, ficam nos mundos inferiores a expiarem as suas faltas. Por isso que nós estamos no mundo de expiações e provas, né? Porque nós ainda temos o passado a expiar, nós temos algumas dificuldades, mas nós já estamos num processo de evolução. Existem planetas e mundos muito mais atrasados que o nosso, e existem os felizes que ele disse aqui, né? Então os espíritos imperfeitos ainda não vão para os mundos felizes, né? Então aí que seja a meta de cada um de nós, buscar um mundo feliz, né? 19º, como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso por vezes se torna lento, porque nós fazemos escolhas erradas. Então nós acabamos atrasando a nossa evolução e o nosso progresso, porque a gente muitas vezes segue muito a vida material. Hoje o ter fala muito mais alto do que ser, né? As pessoas tinham que ter uma nova consciência, e a pandemia trouxe isso de uma maneira muito forte. O que ela fez? Quando Emmanuel fala que o cadinho mais difícil, o cadinho mais assim complicado que nós temos é o nosso lar. O que aconteceu na pandemia? Voltamos para o nosso lar. Não o nosso lar, é o nosso lar aqui na Terra. Muitas pessoas piraram. Tem mães aí que estão tomando antidepressivo até hoje, e já faz uns anos que passou, hein? Porque viu a dificuldade de ficar o dia todo com os filhos, viu a dificuldade que é educar, que é você preparar o seu filho para o mundo, e não terceirizar para um professor, não terceirizar para a rua, para os colegas, ou para a religião. Então, nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo, né? Para depois não nos arrependermos. Quaisquer que sejam a inferioridade e diversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Isso é muito importante. Todos têm o seu anjo de guarda, que por eles vela. Então todos nós temos um anjo guardião, e temos espíritos secundários familiares que também estão do nosso lado, né? Tem pessoas aí que fazem tanta atrapalhada, coisa errada, que deve ter uma meia dúzia de anjos de guarda, porque estão sempre livrando, né? Eles sempre ajudando, né? Eu tenho um amigo que ele tem cada oportunidade de emprego, mas ele sempre apronta alguma, aí ele sai desse, arruma o melhor. Ele sai desse, aí aos olhos físicos você fala, gente, por que Deus, né, ajuda essas pessoas? Porque justamente o nosso anjo de guarda está sempre nos intuindo, sempre nos ajudando, sempre nos amparando, né? Sempre nos colocando, nos falando o caminho, não nos livrando dos problemas. Não é assim, né? Eles vão nos mostrar o caminho, mas não vão nos tirar das provas e dificuldades. Aqui vai falar dos suicidas. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Já pensou? O suicida sofre. Aquele que por traição, ou por roubo, ou por engano, fez o outro cometer suicídio, ele vai estar em pior condição. Já pensou? Que situação? 22ª. Conquanto infinita diversidade de punições, algumas há inerentes à inferioridade dos espíritos. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Depois eu vou pular para a última, que ela vai fazer um resuminho, tá? Mas eu vou tentar terminar no tempo. Mas eu não posso deixar de falar aqui essa 24ª. Vou ler novamente para vocês. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Eu fiz palestra nos presídios 15 anos.
parei o ano passado por problemas de saúde, quase tem que pegar rodovia, mas eu falei no IPA, né, que é que é o CPP, e no CRF, que é no feminino, durante 15 anos. E numa dessas ocasiões eu conheci um rapaz que teve no Carandiru, ele tinha balas alojadas no corpo todo. Ele escreveu um livro, que eu não vou citar o nome do livro porque não merece propaganda, e ele me contava em várias situações que eu ouvi lá, porque eu ia no máximo 2 vezes por ano. Então, acho que em 2 anos ele saiu aqui de Rio Preto, então não ouvi mais. E ele disse que ele cometeu muitos crimes e matou algumas pessoas. E ele falou assim que a pior coisa que lhe acontecia quando ele dormia e fechava os olhos, ele via as vítimas. Ele via as vítimas, aparecia para ele em sonho, ou às vezes mesmo no estágio ali de sonolência, ele via as vítimas. E aí veio, né, nesse item 24, que eu tive a oportunidade de conviver e conversar com uma pessoa que realmente isso é verdade. Nós já sabemos, mas eu tive na prática essa questão aqui. Para o orgulhoso relegado, as classes inferiores e suplício são colocados que na terra desprezada. O hipócrita vê desvendados, penetrados e lidos por todo mundo os seus mais secretos pensamentos, sem que os possa ocultar. Você já pensou? Tudo que a gente está pensando de maldade, os espíritos aqui estão lendo, estão sabendo. Já pensou na pátria espiritual? Você olha e você vê o que cada um pensa. Eu não consigo ver o que vocês estão pensando, eu não tenho esse dom, graças a Deus. Mas já pensou todos nós na pátria espiritual? Eu encontro o Edmilson lá, eu falei, Edmilson, você está pensando em fazer isso ainda? Como você sabe? Porque não é escondido de nós. Não é escondido. Está falando aqui, ó, tudo que nós carregamos para o lado de lá, como se aparecesse num telão aqui. Todas as dificuldades que nós temos. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no reparar. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão por si mesmo, preparada na vida corpórea. Certo, como eu já disse no início, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Não nos iludamos, hein? Não vamos ter essa ilusão na nossa frente, tá? Uma coisa é nós pedirmos a misericórdia divina, a outra coisa é nós acharmos que Deus não está vendo as nossas faltas, os nossos erros. Ele está vendo. Se nós estamos aí tendo terceiras intenções, nós estamos pedindo ou estamos estendendo a mão para alguém porque nós estamos talvez esperando que vamos receber algo, né? Eu vou falar aqui uma particularidade que a minha esposa brinca comigo. Eu tenho hábito e eu tenho comércio, de vez em quando eu ajudo alguns deles assim, né, irrisoriamente. A minha esposa brinca comigo assim, ela olha para mim e fala assim, você está querendo comprar o céu, né? Entendeu? Mas assim, aí do outro dia ela falou assim, mas a hora que você chegar do lado de lá, eles vão estar te esperando. Eu falei, que bom, tomara, né? Mas a gente já não pensa assim, mas muitas vezes a gente faz alguma coisa pensando em receber, né? Subordinados ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas por temporários constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmo, prolongam a enfermidade, o médico nada tem que ver com isso. Será que nós estamos prontos para sermos curados? Ou está cômodo, confortável, as pessoas não visitarem e falam, Júnior, que dó, você está doente, né? Olha, nós estamos orando por você, Júnior, fica tranquilo, né? Porque muitos fazem disso um amuleto, né? As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea.
que são consequências das imperfeições do homem, as suas paixões ao mau uso das suas faculdades e a expiação de presentes e passadas faltas. E na vida corpórea, que o espírito repara o mal de anteriores existências. Então nós estamos nessa vida reparando o passado. Todos somos livres do trabalho, do próprio progresso, e o que muitos depressa trabalha, mais cedo recebe a recompensa. Então, quanto mais rápido a gente buscar a transformação, buscar a nossa reforma íntima, mais rápido nós vamos receber. Só que nós temos que fazer isso sem que as pessoas possam notar. Com exceção de mim aqui hoje que estou falando, nós temos que dar o nosso exemplo e usar pouco as nossas palavras. Pouco. E para encerrarmos, nós demos aqui mais uma enxugadinha, né? Que o nosso horário já passou 2 minutos. A de número 33, tá? Que ele vai fazer um resuminho aqui que eu acho muito interessante, para não ficar, porque fica muito denso todos os itens. Aqui ele faz um compilado que eu acho muito legal. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se em 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição. Ponto. Isso nós já falamos. Segundo, toda imperfeição, assim como toda falta, traz consigo o próprio castigo. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio. É por isso que nós vemos que no Nordeste raramente acontece um suicídio. O suicídio acontece nas classes médias para cima. Vocês nunca ouviram dizer que no Holocausto tinham suicídios e as pessoas entravam na fila que iam morrer. Não se tem relatos. Não se tem relatos. Em 2014 a OMS fez uma pesquisa, a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos suicidava uma pessoa. Eu acredito que esse tempo diminuiu, porque muitos vivem materialmente. E aí a vida no material não tem sentido. Chega um ponto que você compra um carro, 2 carros, 3 carros, 10 carros, não tem sentido mais. Então, ficamos atentos a isso. Terceiro e último, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, O Céu e o Inferno é um livro maravilhoso, é um livro que tinha que ser de cabeceira, nos traz muitas informações, nos abre um leque e mostra, né, um tanto quanto em dados momentos pesado. É muito complexo você chegar para uma pessoa que está num leito à beira da morte e dizer que ela está colhendo o que ela está plantando. Então isso é muito rude, todos nós sabemos. E quando nós espíritas, porque eu acredito assim, que nós espíritos passamos por 3 momentos. O primeiro deles é o aprendizado. Nós lemos, estudamos, o Espiritismo entra na nossa consciência. No segundo momento, o Espiritismo, ele vai da nossa memória, da nossa consciência para o nosso coração. Nós sabemos as 1018 questões dos livros dos Espíritos, sabemos a maioria do Pentateuco, perfeito. As mais de 400 obras do Chico, maravilha. Mas aí nós olhamos para uma pessoa em dificuldade e nós identificamos nós, talvez hoje ou ontem, no lugar daquela pessoa. E num terceiro momento, quando nos falou tudo isso, falou Teixeira, quando teve Rio Preto, né? É sair do nosso coração e adentrar para as nossas mãos e nós acolhermos os necessitados, ajudarmos aqueles menos favorecidos. Então que Jesus nos ampare e nos abençoe.
orando um pouquinho, né, gente? Nós agradecemos o nosso amigo Carlos Mastro pela feliz explanação. E para aqueles que nos acompanham, que estão assistindo esse vídeo agora, fica o nosso convite para quando desejarem estarem conosco aqui na Associação Espírita Ceareiros do Bem. Vai estar o endereço na descrição do vídeo, mas é na rua Clodovo Selmo Benevides, esquina com a Rua Vera, no Jardim Soraya. Fica ao lado da Escola Municipal Zumbi dos Palmares. Aqui, quem está conosco tem a oportunidade, depois da palestra, uma palestra excelente como essa, tomar um chazinho, comer um bolinho, então sintam-se convidados.